Muito boa tarde e sejam bem-vindos de volta ao jornal do Almedia TV. No programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo e empregabilidade. Por isso mesmo, hoje, entrando pelo mundo do emprego, da procura de emprego e até da criação de emprego próprio, temos hoje connosco uma especialista na área dos recursos humanos, a doutora Paula Amador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite também. Quais são as principais qualidades que, no processo de recrutamento, quem está do outro lado à procura de pessoas para entrar, procura? Pergunta difícil. Nos tempos que correm, quando nós hoje em dia falamos sobre a geração mais bem preparada, não é? E eu penso que me está a fazer essa pergunta no âmbito da procura de emprego para os jovens, não é? Esse é um desafio. É um desafio porque, de facto, os jovens hoje estão, do ponto de vista da formação académica, muitíssimo bem preparados, mas muitíssimo mal preparados do ponto de vista prático, ou seja, a maior parte deles tem pouca experiência do que é efetivamente a diferença entre aquilo que se aprende das faculdades, a experiência da faculdade e a experiência na vida real. E isso levanta um problema aos recrutadores, porque nós temos, de facto, currículos, a maior parte das vezes currículos muito vazios, do ponto de vista da experiência, mas currículos muitíssimo bons do ponto de vista académico. Lembro que a maior parte dos estudantes hoje em dia, porque se estuda 5 anos, tem um mestrado, o que ainda concorrendo com a minha geração, por exemplo, 5 anos era uma licenciatura, e portanto, de facto, nós temos aqui uma grande discrepância entre os jovens de hoje em dia e a geração que ainda está no ativo e que é, mais ou menos, na maior parte dos locais, a geração decisora. Pronto. O que também, enfim, depois levanta-nos aqui também alguns problemas do ponto de vista da própria decisão e dos próprios decisores, que há algum receio de verem os jovens entrarem mais bem preparados do que eles, ou pelo menos academicamente mais bem preparados. O que é que nós procuramos? Nós, acima de tudo, procuramos, e eu falo pela experiência que tenho de 30 anos nesta área, acima de tudo, procuramos que o jovem se comprometa, que é talvez aquilo que é mais difícil. Ou seja, que o jovem venha, a expressão antiga do vestir a camisola. E essa aí é, mais do que qualquer outra formação ou qualquer outra competência, aquela que hoje em dia é mais difícil de encontrar. Exatamente, e como falou ainda agora, no sentido de as universidades de facto terem aqui uma preparação mais teórica e não tão prática, é necessário que os jovens também tenham um espírito empreendedor. Como é que acha que podem ser desenvolvidas estas competências por parte dos jovens? Olha, antes de mais nada, olhando para a palavra etimologicamente, que é olhar para a palavra e ver empreendedor é uma palavra que termina em dor. E, portanto, uma coisa é, de facto, andar na escola, outra coisa é arranjar um emprego, o chamado 9 to 5, outra coisa é, efetivamente, não se comprometer com a empresa, com a organização na qual trabalha, e outra coisa é, efetivamente, ser empreendedor. E empreendedor sofre-se, ponto, não há hipótese. Não há horas, não há segurança. Aquilo que se fala hoje em dia, que confesso, a mim me arrepiou um bocadinho, de falta de segurança dos jovens, que os jovens para saírem de casa têm que ter segurança não têm que ter segurança coisa nenhuma, porque eu quando saí de casa também não tinha segurança. E com a diferença de que na altura em que eu saí de casa, portanto há 30 anos atrás, há 30 e muitos, mas pronto, 30 e alguns, mais quase 40, a verdade é que quando se abria uma vaga de emprego, havia 100 pessoas a concorrer. Hoje em dia nós abrimos uma vaga de emprego e temos 1 ou 2 pessoas a concorrer. Portanto, hoje em dia é muito mais fácil um jovem efetivamente arranjar um conjunto de empregos para conseguir efetivamente ter a sua autonomia financeira do que era há 30 anos atrás, ou do que era sequer, nem é preciso 30, basta 20. Ok? Portanto, eu considero que é uma falsa questão, a questão da segurança, até porque temos aqui 2 caminhos, que é os jovens não podem querer ser empreendedores e simultaneamente querem ter segurança. Porque empreendedorismo é a antítese de segurança. Empreendedorismo é, a cada dia que nos surge um desafio, nós temos competência para o resolver. É muito isto. Com estas alterações todas no mercado de trabalho e esta nova vaga de recém-licenciados que aparece com esta nova geração, e visto que a doutora Paula teve, que nós sabemos há muitos anos, o primeiro cibercafé, que também foi um empreendedorismo da sua parte, as principais tendências
ou mudanças no mercado de trabalho, estes jovens hoje em dia devem estar cientes do quê? Bem, cientes para já que têm muito mais ferramentas à sua disposição. Isso é inegável. Okay? Têm também muito mais desafios. Bem, dizer que os jovens hoje em dia são muitíssimo mais criativos do que era basta uma geração. Basta andarmos 10 anos para trás. Os jovens hoje em dia conseguem, de facto, criar negócios. Bem, com as tecnologias, então, nós deixámos de ter o negócio local para passarmos a ter o negócio mundial, não é? Portanto, nós temos todo o mercado do mundo à nossa disposição e, portanto, efetivamente, os jovens hoje em dia têm mais ferramentas, têm também mais desafios. Enquanto nós antigamente montávamos um negócio com a lógica da perpetuação, hoje em dia a perpetuação é um conceito que não existe. É um conceito que já, enfim, mesmo para grandes organizações já é quase residual e, portanto, os jovens, para além das ferramentas, para além dos desafios, têm, como vos digo, um mercado muito maior e, como são jovens muito mais criativos, genericamente, mesmo os jovens que não vêm de áreas criativas, têm aqui mais facilidade, do meu ponto de vista, em, como vos digo, terem o seu próprio negócio, mesmo que esse negócio seja um negócio de prestação de serviços a grandes organizações. Até porque as grandes organizações têm elas cada vez menos a vontade de ter jovens, ou seja, de ter o empregado, o tradicional empregado para a vida. Não é? E, portanto, a economia é toda ela muito mais rápida e o emprego vai deixar de ser, do meu ponto de vista, e espero eu que rapidamente vai deixar de ser o emprego para a vida e vai passar a ser aquilo que nós fazemos naquele momento, porque aquela organização precisa de nós, mas precisa de nós durante um ano. E ao fim do ano nós saímos, portanto, mais flexibilidade, digamos assim. Exatamente, e por falar em emprego, e nesta altura em que milhares de estudantes estão na reta final para terminar as suas licenciaturas, vamos até ao pátio da Universidade Autónoma de Lisboa, onde temos Giovana Rodrigues, que nos vai explicar aqui algumas das dificuldades que os jovens têm sentido nesta entrada do mercado de trabalho. Boa tarde, Giovana. Olá, boa tarde Vasco, boa tarde Marta. Temos aqui agora o Tomás, estudante de Ciências da Comunicação, finalista. Vai-nos responder aqui agora. Tomás, enquanto finalista, quais são as maiores dificuldades que encontra na procura de emprego na sua área? É assim, eu, pronto, como ainda sou muito jovem, ainda não tenho grande experiência naquilo que é propriamente a procura de trabalho, mas daquilo da pequena experiência que eu tenho e da experiência que sei de outras pessoas, pronto, mais próximas com quem me relaciono, acho que o principal fator é o facto das empresas pedirem, portanto, aos jovens que tenham experiência. E eu acho que isso é um bocadinho, não devia de ser esse o fator principal, porque nós sendo jovens é óbvio que ainda não vamos ter, óbvio que não temos essa experiência que eles precisam. Somos recém-licenciados, nós para ter experiência precisamos de trabalhar, portanto acho que esse é o principal objetivo e é o principal obstáculo que as empresas colocam para a contratação pronto, no caso dos jovens. Ok. Temos agora em estúdio a doutora Paula Amador, que é especialista em recursos humanos, e gostaríamos de saber, Tomás, se tu tens alguma pergunta para a doutora? Sim, gostaria de perguntar à doutora Paula qual é que deve ser o foco ou os próximos fatores a ter em conta para as próximas gerações, para pronto, efetivamente ter mais oportunidade, digamos, ou ser, no fundo, para ter mais oportunidade, para ingressar no mercado de trabalho. Quais é que devem ser os principais focos que as próximas gerações devem ter? É a pergunta que faço. Bem, entramos assim. Ok. Entramos assim então com uma pergunta direta deste recém-licenciado Tomás. Doutora Paula, a pergunta foi feita, o que lhe podemos responder? Vontade. Simples. Portanto, vontade de querer. Eu percebo que o problema do Tomás é verdade que nós assistimos a um processo excessivamente tradicionalista no que diz respeito à grande parte das organizações que olham para os currículos do ponto de vista da experiência e, naturalmente, um jovem que se acaba de licenciar, tipicamente, enfim,
pode ter experiência, porque de facto voltamos outra vez aqui à mesma questão. Hoje em dia há N oportunidades para os jovens, mesmo durante o processo de estudo, poderem ganhar experiência do ponto de vista do mercado de trabalho, não se calhar a experiência na sua área, nas suas áreas de competência, mas outras experiências que são igualmente valorizadas, mas efetivamente os jovens hoje em dia, eu volto a repetir, eu já falei nisto logo no início, tem a ver com vontade e comprometimento, e não há com certeza absoluta nenhuma organização que receba um jovem que demonstre vontade, porque há aqui duas questões, que é a formação. É uma coisa que as organizações podem investir nas pessoas. A formação académica, a formação da competência, a formação naquilo que os jovens vão, ou naquilo que o trabalhador vai desempenhar. Agora, a formação pessoal é uma coisa que se traz e é uma coisa que só a própria pessoa pode desenvolver. E, portanto, aqui mesmo, voltamos outra vez aqui à mesma questão, vale a pena que os jovens comecem por desenvolver as suas competências pessoais, ou seja, a maneira como olham para as organizações, o dever que têm para com as organizações, o facto de não abandonarem os locais de trabalho sem avisar as entidades empregadoras, não trocarem uma noite bem passada por um dia seguinte sem responsabilidade, e isto é uma coisa que, quer se queira, quer não, eu também já fui jovem, também já fiz noitadas, muitas, mas a verdade é que no dia seguinte eu estava lá. E, portanto, a verdade é que eu tenho, hoje em dia, posso dizer que nunca passei, efetivamente, por um momento só em que eu não estivesse a trabalhar. E entrei no mercado de trabalho muito cedo, portanto... E não fui uma aluna excelente, isto não tem nada a ver com quadros de honra, não tem rigorosamente nada a ver com isto, não falo línguas fluentemente, não tenho uma competência extraordinária em coisa nenhuma. Portanto, sou só uma pessoa mediana. E a verdade é que não me posso queixar, e ainda hoje continuo a não poder queixar, o que significa que tenho uma coisa, tenho muita vontade, tenho muito querer e tenho muito comprometimento com a entidade para com quem estou. E eu acho que é isso que os jovens devem desenvolver mais do que outra coisa qualquer. Bem, estamos a chegar ao fim desta nossa emissão e ficamos assim com uma visão de empregabilidade e empreendedorismo. Deixar também aqui ciente que a doutora Paula trouxe-nos cerca de 30 anos de experiência na área dos recursos humanos, ao qual agradecemos muito, uma vez mais, pela disponibilidade, e relembrar aqui que todos nós, estes recém-licenciados que estamos a sair para o mercado de trabalho, tiveram aqui um testemunho enorme de uma pessoa que já passou por esta fase há muito tempo, numa outra realidade, e efetivamente a vontade disto tudo, não é, Marta? Exatamente, de facto conseguimos ficar aqui com uma perspectiva de aquilo que é a necessidade hoje em dia do mercado de trabalho, ao qual nós também temos que dar aqui uma resposta. Nós estamos assim a chegar ao fim no dia de hoje, poderemos nos encontrar amanhã à mesma hora. Exatamente, o jornal do Almeida TV fica por aqui, mas amanhã encontramos-nos à mesma hora. De qualquer das formas, mantenha-se desse lado, porque vamos agora falar de futebol no feminino. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde.